Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Glória a Deus. Eu estou sem retorno aqui, José. Não sei porquê. Glória a Deus. Vê se você me auxilia, tá? Ou se tá ligado, tá bem baixinho. Glória a Deus. A PA tá uma beleza. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. João capítulo por número 20. Glória a Deus. Glória a Deus. João capítulo por número 20. Glória a Deus. Veio um técnico aqui e falou, tá baixo mesmo. Para vocês comprovarem que não é coisa de pregador. E agora, José? Glória a Deus. Agora um trem abriu aqui. Ó. Glória a Deus. Você não é Deus, mas foi meu socorro bem presente. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí eu acredito que agora é vocês aí de cima. Só um pouquinho de volume, tá? Só no retorno. A PA tá de boa. Tá bom? Glória a Deus. João capítulo por número 20. Eita glória. Aleluia. A partir do versículo 24. Isso. Muito obrigado, meninos. Final do culto eu dou um cheiro em vocês. Glória a Deus. João capítulo por número 20, a partir do versículo 24. É muito bom, né, irmãos, estarmos na casa do Senhor, em comunhão com os irmãos. Eu acredito que no período das férias, nós deveríamos fazer um contrato com a igreja. Só 50% viajar. Porque aí viaja mais de 50%, aí a gente fica aqui. Eu sei que hoje é quarta-feira, mas... Aleluia. Glória a Deus. Podemos ler? A minha versão, se puder colocar na João Ferreira atualizada, Nova Almeida atualizada. Tem como colocar? Fica melhor a versão aí para acompanhar? Isso, só ouvi um dedo lá. Muito obrigado, Deus abençoe. Glória a Deus. Quem está no culto, diga aleluia. Isso, glória a Deus, glória a Deus. Aí como o meu irmão aí, o maestro, está no som hoje, ei, tu vai para onde? É isso que te digo. Aí quando eu começar a ministrar, você pode vir que você está inspirado hoje. Que foi que você viu? Você está inspirado hoje, de verdade. A gente percebe quando o músico está assim, sabe, dormiu numa cumbuca de azeite, sei lá, algo do tipo assim. É disso que eu estou falando. Aí você vem no espontâneo, tá? Tu já ouviu eu brigando aí com a galera? Ah, já sim. O irmão Ibrahim está ligado. É brincadeira, até é forma de falar. Eu tenho liberdade aqui com vocês da casa. Por isso que é bom pregar em casa, né, gente? Glória a Deus. Diz assim o texto sagrado, a partir do versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Quando veio quem? Isso, próximo. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Não seja incrédulo, mas... Tomé respondeu, disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém? Glória a Deus. Podem sentar, muito obrigado. Aleluia. Enquanto eu lia nessa versão aí, eu lembrava da versão que eu tenho nas mãos. E aí eu fiz algumas alterações bem de leve. Não mudou nada no texto, tá? Só para justificar o porquê de eu ter mudado algumas coisas, porque eu estava lembrando da minha versão.
Dobre a sua atenção, porque eu preciso compartilhar com a igreja algo que tem me edificado. E eu costumo dizer que aquilo que me edifica tem o poder de também edificar aqueles que me ouvem. Afinal, é a palavra de Deus, né? E ela tem poder de nos alinhar com a vontade do nosso Deus. Tomé é muito conhecido exatamente por essa narrativa que nós acabamos de fazer, mas ele também é apresentado lá no capítulo 11, quando Jesus volta para a Judeia para ressuscitar Lázaro. E pode ter algumas interpretações para a fala de Tomé, exatamente no capítulo 11, versículo por número 16, como por exemplo, já ouvi dizer que ele era pessimista, mas para mim particularmente, ele se apresenta como um homem de fé, porque ele diz exatamente assim: vamos também nós para morrer com o mestre. Porque Jesus estava dizendo que voltaria para a Judeia, e nessa ocasião, ele saiu de lá porque estava, quem sabe, correndo o risco de ser apedrejado. E Jesus voltaria para o lugar onde estavam querendo matar ele. E aí ele libera essa palavra dizendo: a gente volta e morre com ele, né? Então, para mim particularmente, isso apresenta a fé que nós cristãos temos que ter. Uma fé que nos leva a ter a disposição de morrer pela fé que nós professamos. Ele também aparece no capítulo 14, exatamente quando Jesus está dando um dos seus discursos, e Jesus disse assim: eu vou e vocês sabem o caminho. E ele diz: mas a gente não sabe para onde o Senhor vai. Como nós conheceremos o caminho? Ele faz ali um questionamento. Eu acredito que ele dá voz ao questionamento de todos os outros discípulos. A gente não sabe para onde o Senhor vai, então como nós conhecemos o caminho? Nesse momento, Jesus libera aquela palavra que nós conhecemos muito, e é uma palavra que todos os dias nós devemos lembrar. Qual, Breno? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Nós precisamos nos lembrar disso, porque a verdade é uma pessoa, o caminho é uma pessoa, aleluia, a vida é uma pessoa, é Jesus Cristo. Quando a gente nos lembra dessas frases, desses versículos que a gente decora e aplica ele para a nossa realidade, a gente começa a compreender que Jesus não é um destino, Jesus é o caminho. Porque nós temos a oportunidade de desfrutar da presença dele, não é quando nós chegarmos lá, é no caminho. Glória a Deus. Pois bem, ele aparece nesses dois episódios, porém o mais conhecido é exatamente nesse, que ele manifesta, a princípio eu vou chamar de incredulidade. Porque a Bíblia diz que após a ressurreição de Jesus, ele se apresenta por durante 40 dias. E ele apresenta muitos sinais, ao ponto de o próprio João, no seu evangelho, dizer que muitos outros sinais Jesus fez, porém não está tudo registrado. Pois bem, quando Jesus se apresenta aos discípulos, primeira vez, eles estavam trancados, com medo dos judeus, está no texto. Se você voltar alguns versículos antes, você vai constatar essas informações. E eles estavam reunidos. Quando Jesus se apresenta ressurreto, põe-se no meio, e ali ele mostra para aqueles discípulos tanto a cicatriz que estava nas suas mãos, quanto a cicatriz que estava do seu lado. E quando os discípulos experienciam isso, eles acreditam, está no texto. Aí olha só, nesse exato momento, Tomé não estava presente. Tomé não estava reunido com os demais. E quando ele se apresenta, os outros dizem: nós vimos o Senhor. Aí ele vai dizer: se eu não ver, e se eu não tocar, ou seja, vocês viram, mas eu quero ir além. Eu quero tocar, eu não vou acreditar. É bem verdade que a gente critica Tomé por isso, mas olha para cá. Tomé é o exemplo de cristão que nós devemos ser. Por que, Breno, você afirma isso?
Primeiro ponto, nós precisamos entender que ele Tomé, estava querendo experimentar o que os outros experimentavam. Que injustiça é essa? De a gente passar o pano para todos os outros e condenar Tomé. Porque os outros viram. Tomé estava dizendo, eu quero ver também. Vocês não viram e acreditaram? E ele estava dizendo, eu também quero ver para acreditar. Só que eu quero tocar. Ou seja, os outros para verem, melhor, para crerem, tiveram que ver. Ele também, para crer, ele também queria ver. Ou seja, estava todo mundo nivelado, todo mundo estava igual. Não tinha ninguém ali melhor ou pior que Tomé. A questão é que ele não estava presente no momento que Jesus se apresenta. É por isso que eu olho para Tomé com empatia. Porque os outros viram e creram. Tomé somente ouviu que ele havia ressuscitado. E ele chega ao ponto de dizer, eu quero experimentar o que vocês experimentaram, eu quero tocar e aí sim eu vou crer. Nós não podemos olhar para ele como um bode expiatório, porque a gente condena Tomé exatamente porque, como eu disse para vocês, a princípio eu vou chamar de incredulidade, mas para mim isso, Breno Mota, não é uma incredulidade, era apenas um critério. Vocês irão entender aí, quando eu chegar ao final. Era apenas um critério, para que ele pudesse acreditar, para que ele também pudesse comprovar o que os outros também haviam comprovado. Então a gente não pode olhar para Tomé como sendo esse bode expiatório, pelo contrário, nós temos que ter empatia por Tomé. É tão tal que quando alguém não acredita, a gente diz, não seja um crente Tomé. Porque Tomé tem essa fama de não acreditar, ou somente acreditar se vê, sendo que os outros também viram. Todo mundo deveria carregar essa fama. Todo mundo está comigo no meu pensamento? Porque nós não podemos olhar para ele nesse sentido pejorativo e condená-lo. Pelo contrário, nós temos que fazer como Jesus fez. Vou chegar lá. Quando ele diz o critério, eu preciso ver, eu preciso tocar e eu vou acreditar, ele não estava manifestando incredulidade. Ele apenas estava se portando como um crente crítico. Por isso eu disse para vocês que nós temos que ser um crente Tomé. Ou seja, um crente crítico. Só que eu preciso te fazer entender o que era um ser humano crítico. É alguém que tem a capacidade de questionar e analisar de forma racional e inteligente. É alguém que não anda pelas emoções. Conseguem me compreender? Ser crítico não é sair criticando tudo e todos. Não, não. É ter essa capacidade de questionar, de analisar de forma inteligente algo, alguém, uma informação. Então, nesse momento, ele estava sendo um crente crítico. Por isso eu falo para nós aqui do século 21, os cristãos, nós temos que ser um crente crítico. E isso não é opinião minha, é opinião da Bíblia. Por que nós temos que ser críticos, Breno? Porque nós não podemos aceitar tudo que nos dizem por aí. Porque se nós aceitarmos tudo que nos dizem por aí, corre o risco de você acreditar em uma heresia. Por isso que é importante a gente conhecer Bíblia, a gente conhecer a palavra. Porque não adianta vir falar em línguas e liberar uma palavra aparentando ser espiritual e não sendo uma palavra alinhada com a Bíblia. Nós temos que ser um crente crítico. Irmão Breno, o pastor falou, mas está alinhado com a palavra? Só vai engolir porque tem nome e renome no Brasil. Sendo que se nós formos um crente crítico, a gente não engoliria qualquer coisa que está sendo oferecida por aí. E eu posso te dizer, das muitas coisas que eu ouço e dos muitos lugares que eu ando, é difícil você estar vendo e ouvindo pessoas anunciarem o evangelho bíblico como de fato ele deve ser.
Porque são pessoas que querem mais pregar para nos animar, para nos emocionar, do que nos conduzir ao arrependimento, à mudança de vida, à mudança de caráter. São pessoas que querem fazer você se emocionar. São pessoas que pregam para abrir portas e não pregam exatamente a palavra como ela deve ser, para confrontar o pecador ao arrependimento, para confrontar os cristãos ao nível de relacionamento que Deus espera. É por isso que nós temos que ser críticos. Não adianta chegar com carteirinha, não adianta chegar rotando santidade, se aquilo que fala não está de acordo com a palavra. Se você não é crítico, você vai acabar aceitando, e é perigoso, porque talvez colocarão sobre nós um jugo muito pesado, uma religiosidade que nos atrapalhará no nosso relacionamento com Cristo. Esse é o perigo. Aí, para ser da igreja assim, não quero ser. Se vida com Deus é assim, então não quero essa vida com Deus. Porque a maioria são legalistas. A maioria impõe um jugo que nem eles mesmos querem levar, porque é muito difícil. Mas a Bíblia me apresenta um Cristo que está disposto a se relacionar conosco e pede de nós obediência à sua palavra. E a sua palavra é a verdade. Gente, isso é tão sério. É tão sério. E eu queria que vocês da mídia projetassem para mim, porque parece que tudo isso é opinião de pregador. Pasmem. Tem gente que não acredita e não recebe as palavras só porque são duras, mas estão tudo aqui. Até quando você vai aceitar esse evangelho que te faz se enganar? Até quando você vai aceitar esse evangelho coach? Até quando você vai se conformar em comer mamão com açúcar? Como disse Paulo, até quando vocês irão se conformar em ingerir leite espiritual? Pelo tempo que vocês têm, já deveriam estar em outros assuntos. Projeta aqui para mim, José, Gustavo, Gálatas 1, versículo 6, por gentileza. Olha só as palavras de Paulo. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas atentem-se para o versículo 8. Ainda que nós mesmos, ou seja, ainda que eu, ainda que Barnabé, ainda que qualquer um de nós, ou um anjo descido do céu, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Era Paulo dizendo: não aceitem tudo, analisem. Pode ter descido do céu, você viu, mas se o que estiver pregando não está de acordo com o evangelho que eu anunciei para vocês, não acatem esse evangelho, pelo contrário, seja anátema. E como é que o crente vai ter esse conhecimento e esse discernimento? Conhecendo as Sagradas Escrituras. É por isso que nós temos que ser críticos. Se chegar falando abobrinha, irmão, entra de um lado, sai do outro, mas não guarda no coração, desconsidera. Nós temos que ser como Tomé. Falou, glória a Deus, eu vou analisar para ver se é verdade. E vocês pensam que isso é algo novo que eu estou anunciando para vocês? Vos digo que não. Abram lá, por favor, mídia, melhor. Atos capítulo 17. Paulo saiu para pregar. E ele encontrou um povo chamado os bereanos. Ele pregava para os bereanos. Atos capítulo 17. Isso, versículo 11. Ele pregava para os bereanos e tudo aquilo que Paulo pregava. Eu não estou falando, irmão, de Breno Mota.
Eu não estou falando de pregador renomado aqui do nosso século, eu estou falando de Paulo. E tudo que ele pregava, olha só o que os bereanos faziam. Ora, estes foram mais nobres dos que os que estavam em Tessalônica. Por quê? De bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Nós precisamos ser um crente bereano do século 21. É pregar e analisar para ver se está conforme as Escrituras. Porque se não tiver conforme as Escrituras, irmãos, me desculpem a franqueza, mas eu preciso, como servo do Senhor, ser muito honesto e franco com vocês. Se não estiver de acordo com a Escritura, pode te fazer chorar. Você pode ter saído do culto maravilhado com a eloquência, com a teologia, com a exegese, mas se não estiver de acordo com a palavra, seja anátema. Não guarda, não compõe a tua teoria, a tua teologia. Você precisa excluir essas coisas da sua vida. E essa é uma palavra de alerta para a igreja que me ouve do século 21. Porque a gente está dando credibilidade para qualquer um que se intitula pregador. A gente está dando credibilidade para qualquer um que se intitula pastor. Só porque profetiza, só porque marcha, só porque fala em línguas. E desde quando isso quer dizer alguma coisa? Breno, não quer dizer, tanto não quer dizer, porque Jesus, ele narra para nós um cenário que vai acontecer. Não aconteceu ainda, vai acontecer. Sabe qual é o cenário? Naquele dia, muitos dirão: preguei em teu nome, profetizei em teu nome, pasmem, fizeram milagres no nome de Jesus. Sabe o que Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Vocês foram aplaudidos pela igreja que deram os púlpitos para vocês pregarem. Vocês foram seguidos no Instagram, tiveram 10 milhões de seguidores, mas isso não respalda que alguém está sendo aprovado por Deus. Porque a gente está vivendo numa época de crentes numerólatros. O que é isso? A idolatria é o número. Se tiver muito seguidor, convida porque é homem de Deus. Ou se tiver muita agenda, convida porque não tem espaço na agenda. Aí é homem de Deus, convida, chama. E não, igreja. Não, igreja. Eu estou orientando você que me ouve nessa noite, aqui ou pelas transmissões, eu estou orientando para que você não seja enganado, para que nós não sejamos enganados. Eu já passei desse tempo, quando eu vi alguém falando muito bonito, rapaz, aquilo me encantava, irmão Ibrahim, aquilo me deixava maravilhado. Não, e se revelasse? E se revelasse pelo nome, eu dizia, é de Deus demais. É uma bênção os dons, irmãos. Mas se isso não estiver aqui, de acordo com a palavra que a pessoa, além de ser usada, fala, nós temos que desconsiderar. Se isso depor contra mim, que deponha contra mim. Porque a verdade, ela precisa ter um lugar absoluto. Nós estamos num século onde nós, os cristãos, ainda bem que isso é um culto de quarta, só tem cristão aqui. Se não tiver, no final do culto você vai se reconciliar com Cristo. Porque para vir num culto, quarta-feira é crente, irmão, é crente. Ah, irmão Breno, eu só vim porque eu gosto. Para de graça. Você veio porque Jesus tem uma obra na sua vida. Vai voltar, sim, em nome de Jesus eu creio. Nós precisamos ficar atento quanto tudo que eu estou orientando, porque é de acordo com a palavra de Deus para nós não sermos enganados. E nesse último tempo, nós os cristãos, como vos disse, estamos sendo enganados e não estamos percebendo. Por que nós não estamos percebendo? Aí eu me lembrei daquele vídeo que já foi dito aqui por alguém algum dia, não lembro. Daquele vídeo. Qual vídeo, Breno? Perguntam para um cristão, para uma pessoa qualquer: você
É cristão? Sim, sou cristão. Me cita um versículo. Não sabe, parece que nem o Salmo 23. Aí questionam e sabem, né, de outros que servem ao islamismo. Sim, perguntam qualquer referência do Alcorão, a pessoa parece que sabe tudo já, muito fixado, muito decorado no seu coração. E sim, é uma vergonha para nós. Não, Breno, mas foram outras pessoas que foram entrevistadas, não foi eu. Não, é uma vergonha para nós, porque aquele número, aquela minoria estava representando a massa. Infelizmente, essa é a verdade. A verdade é que muitos só estudam a Bíblia quando vai pregar. A verdade é que os músicos de hoje não querem estudar a Bíblia. Tem sim suas exceções, glória a Deus. Mas a verdade é que se cantar bonito, se cantar afinado, já é de Deus, meu irmão. Se tiver a técnica, a graça para cantar, mas não tiver esse conhecimento, me desculpe. Você não vai permanecer até o final, porque o que nos garante a permanência em Deus, em Cristo, na trajetória cristã, é o conhecimento da palavra de Deus. Aí a gente quer crescer em tudo, quer crescer profissionalmente, quer crescer financeiramente, amém, Deus te abençoe, Deus te enriqueça. Mas por que você não tem interesse em crescer no conhecimento da palavra de Deus para não ser enganado? Essas coisas, meus irmãos, vão passarem. Nós, os cristãos, estamos muito apegados com as coisas daqui. A gente sabe isso na teoria, de que é passageiro, mas na prática, a gente não vive. Porque tem cristão brigando por herança. Tem cristão que não fala com gente. Eu nem sei se eu posso chamar essa pessoa de cristão. Que não fala com membro da família. Eu sei que é difícil a gente ouvir essas coisas. Mas como disse Pedro para Jesus, para quem iremos nós? Ele nem disse para onde, porque a questão não é a geografia, a questão é onde Jesus está. Para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? É duro ouvir isso, mas só o Senhor tem. É exatamente isso. A Bíblia, como ela é, nos confronta. A gente sai do culto com raiva de quem pregou. A gente sai do culto nem querendo voltar mais naquela igreja. Mas é a palavra que nos conduz à vida eterna, irmãos. E tem cristão que não fala com membros da sua família por conta de dinheiro, por conta de bens. Que tipo de cristão é você? Desculpe a franqueza. A gente se professa cristão, mas a gente vive como ímpio. Breno, me dá um respaldo bíblico para isso? Te dou. Eu vou até ler. Coloca aí, meus filhos, por gentileza. Ih, eu falei, foi bonito agora, igual o tiozão. Glória a Deus, digo eu. Mateus capítulo por número 6. Mateus capítulo por número 6. Vocês estão conversando aí da mídia, hein? Vou brigar com vocês depois. Ih, vou deixar para o pastor, desculpa. A cara deles, eu amo vocês, meninos. Mateus capítulo por número 6. Versículo por número 25, por gentileza. Irmão, você pode dar um glória a Deus só para fingir que está assim, de boa? Se alguém queria ser meu amigo, perdi tua amizade hoje e agora. E tudo bem. Versículo 25. Tu está onde, meu filho? Mateus capítulo 6, versículo 25. Olha só o que Jesus diz. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Ponto. Não é a vida mais do que o mantimento? E não é o corpo mais do que a vestimenta? Próximo. Olha para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Era Jesus dizendo, vocês valem muito mais do que os animais. Você que é pai de pet, aprenda isso. Gente vale mais do que animal.
Eu arrumei meia dúzia de inimigos, mas tudo bem. Ah, eu sou mãe de pet, Breno. Ok, cuide do seu animal. O justo ama os animais, está na Bíblia. Mas aprenda uma coisa: gente vale muito mais do que animal. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Próximo. E quanto ao vestuário, porque andais solícitos? É uma pergunta. Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. Os gentios procuram. Aí você olha para a igreja e não é isso que está procurando muitos cristãos do século 21. Eu não estou dizendo que é errado, mas a gente precisa entender que a prioridade não é o que a gente vai vestir, não é o que a gente vai comer. A prioridade é o reino dos céus. Quando você prioriza o reino, para Deus cuidar de você, Deus te calça, Deus te veste. Pode te faltar dinheiro, mas não vai faltar os cuidados de Deus sobre a sua vida. Sabe o que o Senhor está me orientando a testemunhar? Eu moro de aluguel. E eu não tenho coragem de dizer que pago o meu aluguel. Sabe por quê? Porque quem paga o meu aluguel é Deus. Eu só recebo o dinheiro e entrego para o dono do imóvel. Porque se eu trabalhasse para pagar aluguel, para ter a vida que eu tenho, jamais o salário mínimo me sustentaria. Diante de Deus vos falo, e Deus é minha testemunha. Batem na minha porta e vão pagar as minhas contas lá em casa. Período da pandemia, todo mundo preocupado. Igreja fechou, empresas fecharam. Como eu vou angariar recursos? Como eu vou vender? Enfim, aquela preocupação toda. Deus levantou gente para no tempo da pandemia pagar o meu aluguel. Parece conversa, porque a gente não vê, não ouve essas coisas. Eu vos falo a verdade. Eu chego na fila de um supermercado, quando eu menos me espanto, quando eu me espanto, melhor dizendo, a pessoa do caixa olha para mim e diz assim, sem nem saber que a pessoa me conhece, enfim, não tem aquela amizade, aquela afinidade. A pessoa olha assim para mim, pastor Edivaldo, e diz, não precisa você pagar, pode levar. Eu estou na fila, chega alguém que do nada diz, eu vou pagar a sua conta, pode ficar tranquilo. Aí eu te pergunto, gente, como é que a gente explica essas coisas, a não ser o cuidado de Deus sobre a vida da gente? Aí, porque todas essas coisas, quem é que procura? Você está lendo comigo, quem é que procura? Ou seja, aquele que é cristão, aquele que depende dos cuidados de Deus. Irmão, dinheiro é bom, que Deus te abençoe, mas aprenda uma coisa que eu aprendi na vida. Precise do dinheiro, mas dependa somente de Deus. Porque se te faltar dinheiro, não vai faltar os cuidados de Deus sobre a sua vida. Só quem já enfrentou uma enfermidade que o dinheiro não pagava e foi curada, sabe o que eu estou pregando. Breno, o dinheiro da minha conta, da minha família toda, não pagava a minha cirurgia, mas Deus entrou, providenciou, ou de uma forma sobrenatural ou natural, mas foi Deus, e hoje eu estou aqui contando o testemunho. Só quem já provou isso sabe o que é os cuidados de Deus. Por isso eu prefiro depender de Deus que cuida de mim. No dia que o Senhor me fez entender que eu nasci para isso. A gente nasce para um propósito. No dia que o Senhor me fez entender, Breno, você nasceu para isso. Ou seja, você pode fazer qualquer outra coisa na vida, mas o teu propósito é esse. Aí eu levantei minha carteira para os céus e disse, Senhor, ninguém nunca mais vai assinar essa carteira. Eu entrego ela para ti. Tu és o meu dono e o meu patrão. E depois daquele dia, nunca mais, eu não sei nem onde é que está a minha carteira. E olha que eu sou organizado, viu? Por quê? Porque eu decidi viver debaixo dos cuidados de Deus. Irmão Edivaldo, por que você não brigou comigo?
Tenho que terminar o culto, rapaz. Ixi. Termina de novo o versículo, vou terminar. Mas é porque eu estou tendo que pregar, irmão. Para a gente sair daqui inconformado com o evangelho que a gente vive e dizer: Deus, eu quero mais. Eu sei que tu tens mais. Que lugar é esse que eu quero chegar? Ah, irmão Breno. Aí tem gente jovem depressivo porque não casou, pelo amor de Deus. Que tipo de amor que você tem por Jesus? Breno, eu amo Jesus, eu quero estar eternamente com Ele, mas Ele tem que esperar um pouquinho para eu casar primeiro, pelo amor de Deus. Que amor é esse que você diz ter por Jesus? Se eu fosse você, eu dizia: fala a Deus, para fingir que não é comigo. De certo, vosso Pai celestial, bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Próximo, versículo 33, mas buscai. Ou seja, eu vou te fazer entender, você pode buscar essas outras coisas, não é errado, ok? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, não é tudo que vai ser acrescentado, mas entenda, todas essas coisas estão dentro de um contexto, interpretação de texto, português. Qual é o contexto que está incluído essas coisas? Calçar, vestir, se alimentar, todas essas coisas vos serão acrescentadas. É o tipo de coisa que você não vai correr atrás delas, é elas que vão correr atrás de você. É isso que a Bíblia nos ensina. Vos serão acrescentadas. Por quê? Mas tem uma regra: buscai primeiro o reino de quem? De Deus. É o meu reino? É o reino dos homens? É o reino do prefeito? É o reino de Araguaína? É o reino do Tocantins? É o reino do Brasil? Não, é o reino de Deus. Quando a gente pratica tudo isso, essas coisas vos serão acrescentadas. Estou finalizando. Quando Jesus entra, volta para o texto. Eu sei que eu pareço doido, mas acreditem, eu sou normal. Só não sou Ebraim. Eis que te digo. Amém. Quando Jesus entra, a porta estava fechada. O que isso revela, pregador? Deus é onipresente. É por isso que eu acredito que Deus estava aqui antes da gente chegar, porque Ele é onipresente. Mas a verdade é que Ele só veio para o culto porque você veio também. A porta estava fechada. Se Ele não fosse onipresente, Salmo por número 139, para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua presença? É o salmista perguntando. As portas estavam fechadas, mas Jesus entrou. Por que, Breno? Porque Ele é onipresente. Eu vou fechar a porta aqui e Deus não vai entrar. Confesse, irmão. Deus tem acesso a todos os lugares que Ele quiser ter. Ele entra onde Ele quiser entrar. Até num coração endurecido, Ele esmiuça até quebrar tudo, para que o homem abra a porta e Ele entra e faça morada. Ele é Deus. Não dá para entender esse Deus, mas é isso que a Bíblia apresenta, quem é o nosso Deus. E por fim, olha só. Quando Jesus apareceu novamente, quem estava lá? Tomézão. O irmão Tomé estava lá, na reunião, cantando louvores, coisa minha, tá? Ele estava dentro de uma casa, tinha um cafezinho, bebendo cafezinho, cantando hino, conversando sobre os acontecimentos. Rapaz, é sério que ele apareceu aqui? Se ele voltar, eu vou acreditar. Mas Pedrão, não sei não. Ei, João, eu sei que vocês são honestos, mas assim, vocês viram, por que que eu não tenho que ver também? Enfim, aí Jesus se apresenta. Quando Tomé vê, aí ele diz: Senhor meu, Deus meu, está no texto. E não sou eu que estou gritando não. O texto tem um ponto de exclamação.
Nessa versão aqui tem, volta lá, Gustavo. Volta lá para o texto. João capítulo 20, versículo acho que 17, sei lá, por aí assim. 28, versículo 28. Bora, Gustavo, eu tenho que terminar. O irmão de volta vai brigar comigo, a culpa é tua. Ou que o Tomé disse aí, ó, Senhor meu e Deus meu, ponto de exclamação, ele estava gritando. Toda vez que você vê um ponto de exclamação assim, a pessoa está gritando, ela não está dizendo, Senhor meu, Deus meu. Imagina um crente pentecostal, imaginou? A irmã Ellen, Senhor meu, para que isso, irmã Ellen? Deus meu, para que isso? Deus não é surdo, maluca. Vou até tomar uma aguinha aqui. Oh, aleluia. Eu tenho uma leve percepção que Ele também visitou a gente essa noite. É sério, gente, eu poderia falar isso para te emocionar, mas eu preciso ser honesto. Quando a nuca arrepia aqui, ó. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Sabe o que Jesus fez? Poderia ter condenado. Você não acreditou em mim, vai para o inferno agora. Sabe o que Jesus fez? Vem aqui, Tomézão. Ah, você viu e creu? Vem cá, toca. Toca, toca. Você não quer tocar? Toca. O que é isso? Ele ajudou Tomé na falta de fé que ele tinha. Ele não condenou Tomé. Aí o irmão duvida. Aí a gente condena, exclui, não quer contato, não está no mesmo nível de fé que o meu, então tudo bem. Enfim, mas a gente precisa aprender com Jesus. Ele não chegou para condenar, ele chegou para ajudar. Toca! Porque você viu, você creu? Aí ele falou de nós. Mas bem-aventurados aqueles que não viram, Gustavo, bem-aventurados, próximo, aqueles que não viram, mas creram. Eu e você, às vezes a gente tem uma visão, sente o cheiro dele. Breno, tem gente que sente? Eu acredito que sim, o cheiro dele. Já viu as irmãs do ciclo de oração? Oh, Jesus cheiroso. Tem umas irmãs que são meia doidas. Aí eu falo, Jesus, eu quero ser doido nesse nível, diante de Deus. Porque bem-aventurados, irmãos, é por isso que na hora do louvor eu levanto, aí eu abro os braços, aí alguém pode ver, não precisa disso, o amor da minha vida, eu estou cantando para Ele, que eu amo Ele, para Ele aquietar minha alma, que Ele é meu tudo. Aí como eu não vou me expressar para esse Deus que disse, felizes os que não me viram e creram. Vocês são felizes, porque vocês não viram, mas vocês creram. Fica de pé, pode aumentar aí os instrumentos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh. Nós somos felizes. Se você não está feliz, receba a alegria que vem da presença dEle. Receba a alegria que vem do nome de Jesus. Toda tristeza agora seja sufocada pela presença de Cristo sobre nós aqui nesse culto essa noite. Oh, receba alegria no teu coração. Bem-aventurados são vocês que não viram, mas creram. Os teus olhos não viram, mas vocês acreditam. Nós acreditamos, nós somos felizes, nós somos bem-aventurados. É por isso que tem segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias a gente está buscando Ele, a gente está glorificando Ele, a gente está fazendo devocional, porque nós somos os que não viram, mas nós acreditamos. Oh. Pai, muito obrigado pela alegria que nós temos da Tua presença. As circunstâncias nos entristecem, mas nada se compara à alegria que vem da Tua presença. É por
por isso que muitas vezes a gente vem para um culto como esse, até triste. Mas, Senhor, tem uma alegria que a gente não consegue explicar. É por isso que tem gente que queria morar aqui, porque sente uma paz. Quando a gente está louvando, o Senhor habita entre os louvores. E isso é verdade, porque quando a gente canta para Ti, a Tua presença está conosco todos os dias. Por isso, Senhor, eu te suplico, toda depressão seja manietada pelo poder da Tua presença. Eu sei que eu oro pelo Teu Espírito que me orienta nessa noite. Todas as cadeias sejam quebradas pelo poder da Tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu suplico ao Senhor que toda cadeia, toda tristeza, toda angústia seja agora quebrada, dissipada pelo poder da Tua presença, porque nós não te vimos, mas a gente acredita que Tu és o nosso Salvador, acreditamos que Tu és o nosso Senhor, acreditamos que Tu és a nossa força, acreditamos que Tu és o nosso provedor, acreditamos que Tu és o nosso Pai, acreditamos que Tu és o nosso amor, e por isso nós estamos alegres aqui nessa noite, na presença do Senhor. Depois dessa palavra, Deus, nós estamos glorificando ao Senhor que é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Por isso, Deus, pelo poder da Tua presença, passa pela Fábio essa noite, passa pela Fábio essa noite. Se tiver doença, Tu podes curar. Se tiver alguém caído, Tu podes levantar. Se tiver alguém com demanda na justiça, Tu podes entrar, resolver. Eu acredito que o Senhor não mudou. Eu acredito que Tu és o mesmo, o nosso Deus que morreu, mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou e está sentado à destra do Pai, intercedendo por nós. E hoje o nosso ajudador está aqui, o Espírito enviado da parte do Senhor para nos ajudar. Aleluia. Nós te amamos, Senhor. Eu te amo. Eu te amo. E nós te damos graças por tudo. Não pelo muito que o Senhor já nos deu, e nem pelo muito que o Senhor vai nos dar, mas pela nossa salvação, pela Tua presença em nossa vida. Todo mundo vai embora, mas o Senhor fica. Pessoas viram as costas, mas o Senhor nos estende a mão. O Teu amor nos constrange. O Teu amor nos atrai. Nós não conseguimos compreender, mas nós nos rendemos. Nós nos rendemos. Espírito Santo, meu amigo, Tu tens liberdade aqui em nosso meio. Fique à vontade. Fique à vontade para passear, para tocar, para renovar, para batizar. Oh, Espírito Santo, eu sei que não é uma conferência de avivamento, mas quem foi que disse que nós precisamos disso para o Senhor fazer algo em nosso meio? Se o Senhor estiver aqui, isso já acontece. Se o Senhor estiver aqui, Senhor, se Tu encontrares um coração aberto e sedento, onde o Senhor pode governar, fica à vontade, Espírito Santo. Fica à vontade, Espírito Santo. É por isso que eu ministro de olhos abertos. Fica à vontade, Espírito Santo. Fica à vontade, Espírito Santo. Nosso amigo. Hey, nós oramos em nome de Jesus. Se tiver alguém que deseja voltar, ou que esteja aqui ou longe,
só nos sinaliza que a gente vai orar pela sua vida.